Rapaz, que jogo foi esse, meus amigos? Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Sobrevivemos! Na raça. Tá vendo? Quando você joga o futebol na raça, às vezes a técnica não vem. A técnica não tá no dia, né? Você não consegue ter a técnica junto com a raça. Às vezes você só tem raça. E é isso que tem. É isso que dá. É isso que foi. Olha só que coisa. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Está começando mais um episódio aqui, né? Olha só que coisa. Sejam muito bem-vindos. Eu sou o Felipe, dono desse humilde canal. Já vou pedindo, né, para você, meu querido amigo, minha querida amiga, já deixar o like, se inscrever no canal, compartilha esse vídeo para todo mundo. Se tiver o botão de hypar, hype esse vídeo. Segue a gente nas nossas redes sociais, no Instagram e também no Mundo do FM, que com certeza vai sair os textos também lá no blog. Rapaz, eu tô... parar um pouquinho aqui, né? Descansar um pouquinho, porque que minutos finais foram esses entre Audax e AD Guarulhos? Eu imaginava que seria um jogo tenso, eu imaginava que seria um jogo complicado, mas um jogo vencido principalmente na raça, viu? E um comentário breve também. Obrigado, Deus, por mais uma vez a equipe do Audax achar que está jogando contra um paulinense, sei lá, um Atlético Mogi, um Mogi da vida, e sentar no resultado contra uma equipe de Guarulhos. Obrigado, Deus. Né? Essa já é a quinta vez. Quinta não, pelo amor de Deus, não, calma. Terceira, né? Porque jogou os dois e agora é a terceira vez. Não, a quarta vez, né? Porque já jogou... Quarta? Enfim, jogou duas vezes contra o Guarulhos. Foi 3 vezes, né? Novamente, né? O Audax sentou no resultado no segundo tempo e não venceu, né? Teria a faca e o queijo na mão, de novo, né? Para vencer uma partida em cima de alguma equipe de Guarulhos. De novo, não conseguiu vencer, né? Obrigado, Papai do Céu. Obrigado. Não venceu contra o Flamengo. Obrigado. Não venceu contra o AD Guarulhos. Obrigado. Yes. O Thanos, né? Eu falei que era o Thanos da competição, não conseguiu vencer. Cara, que loucura. Que loucura essa partida, gente. E desculpa se eu estiver fazendo som no nariz, é porque eu tô doente, né? Eu tô resfriado, tá frio, né? Espero que você se proteja bastante. Muito que bem, vamos falar do jogo, né? O Audax veio a campo com o Lucas, na linha de defesa com o Gustavo Caires, o João Marcelo, o Brian e o Richard, Lucas Porto, o Gustavo Silva no meio de campo, à frente o Fernandes, Caio, Rafa e o Luva no comando de ataque. O Guarulhos veio com a sua formação basicamente o que a gente já sabia, né? O que o técnico Tom e o Anderson Neblina já vinham colocando em campo, né? O Juliano que positivo, né? Positivo, gostei do Juliano. O Juliano vem jogando melhor, né? Ele que entrou no lugar do Cauã. Eu não sei o que aconteceu com o Cauã acabou ficando na reserva contra, se eu não me engano, o Paulinense. Se eu não me engano, ele ficou na reserva contra o Paulinense, mas também tem o outro goleiro, né? O Warley. Também que é reserva do Juliano, agora que o Juliano é titular. O Rafinha, o Lucas, o Dunga, o Vitor, o João Vitor, né, que na transmissão tava Santiago, porque também é o sobrenome dele, mas eu coloquei aqui João Vitor, respeitosamente, porque eu já venho falando João Vitor a competição inteira, então, por favor, transmissões, parem de trocar os nomes dos jogadores nas transmissões de uma hora pra outra, que eu fico maluco. Alisson e o Hugo, cara, sensacional que esse moleque modificou. O Alisson, cara, volantaço, meia... Ele arma, defende muito bem. Gabriel Martins, o Lipe, Gabriel Santos e Vinícius Caveira no comando de ataque. Gente, falando desse jogo, né? Falando agora, principalmente desse jogo, os ânimos acalmaram os ânimos. Muito que bem. Primeiro tempo muito distinto, né? Do que foi a realidade desse segundo tempo. A gente sempre vai lembrar dos momentos finais, mas o primeiro tempo que se iniciou muito frenético também. O primeiro tempo que se inicia muito frenético aos 2 minutos. A gente já via o estádio do Osasco, que provavelmente sofreu muito com a questão das chuvas, né? A gente viu muitos buracos, é um estádio muito afetado, muitos buracos, muito o José Liberati, né? Um estádio muito danificado no seu gramado. O primeiro gol sai aos 2 minutos com uma falha. Aí o do Lucas, né? O Lucas tenta voltar, recuar a bola ali pro Juliano, né? A bola tava com o Rafinha recua a bola ali com o Lucas, e o Lucas tropeça, acaba tropeçando e deixando a bola ali para quem tava na pressão, né? Aquela pressão alta que o Audax já ia fazer, naturalmente. O Fernandes já tava na pressão em cima do Lucas, ele acabou tropeçando no gramado, né? O gramado
todo ferrado, um gramado todo esburacado, acaba entregando a bola para o Fernandes abre o placar aos 2 minutos, só que não deu nem tempo, né? Não deu nem tempo, porque os jogadores acabam voltando, as equipes estavam se conhecendo, então não tinha como falar de tática, nada do tipo, porque já aos 3 para 4 minutos já teve o gol do AD Guarulhos, né? O AD Guarulhos que responde diretamente numa jogada de cruzamento pelo lado esquerdo, né? O João Vitor faz o cruzamento e ele ajeita, se não me engano, quem dá aquela ajeitadinha, né? Aquela ajeitadinha, se não me engano, é o Lipe ou o Gabriel dos Santos, né? Eles acabam dando aquela ajeitadinha, aquela triscadinha para ajeitar de cabeça para o Gabriel Martins, que também devolve, né? Desconta no marcador, acaba descontando já resposta imediata, e assim o jogo se inicia. A gente imaginava que, nossa, o jogo vai se iniciar de uma maneira bastante efusiva, bastante empolgante, bastante, meu Deus do céu, agora a gente vai ver um jogo de futebol, cara, nível de Paulistão, primeira divisão. Mas na verdade o jogo deu uma esfriada no sentido de intensidade, né? É claro que o jogo ficou bastante intenso durante as disputas de meio de campo, principalmente entre o Alisson, o Lucas Porto, o Gustavo Silva e o Hugo, né? Esses jogadores acabavam se enfrentando e se encontrando muitas vezes também, né? O Fernandes, o Caio e o Luva, né? Esse comando de ataque do Audax comandou o setor ofensivo do Audax, principalmente no primeiro tempo. No primeiro tempo ficou basicamente um jogo de ataque e defesa. A gente viu a equipe do AD Guarulhos e teve até na transmissão, né? A transmissão da Ulisses TV, comentando, né, como o técnico do Guarulhos, se não me engano foi no segundo tempo, mas no primeiro tempo já tava para ver isso, né? A equipe do AD Guarulhos pouco atacou, ou quando tentou atacar, era sempre uma bola jogada no meio da área para tentar fazer com que o Vinícius cabeceasse, né? O Vinícius Caveira cabeceasse para tentar fazer o gol em cima do Lucas, né? Mas acabou não conseguindo ter tantos resultados ofensivos, por isso que eu não vou citar tanto o AD Guarulhos, né, nessa questão ofensiva, porque não teve muito destaque, né? No primeiro tempo, o Gabriel Martins pouco conseguiu fazer depois do gol, o Lipe também não conseguiu gerar muitos lances de ofensividade, o Gabriel dos Santos muito bem anulado, e o Vinícius tendo que recuar bastante para tentar criar as jogadas dele, que é a solução final, ou pelo menos o passe para uma assistência, né? Ele acaba tendo que recuar quase perto do meio de campo para tentar fazer com que essa bola chegue nele, para tentar criar essas jogadas, né? Porque ele sempre é bastante acionado, né? A diferença, por exemplo, que eu sempre falo aqui, né, no canal, é como o Flamengo aciona, por exemplo, o Tauan como uma opção de plano B, o Guarulhos tem a opção de plano A, é o Vinícius, né? O Vinícius é um jogador que ficava flutuando muito mais, é um jogador até querendo ou não mais jovem, ele acaba flutuando mais, ele acaba aparecendo mais fora da área, né? Mas o problema que ele aparece fora da área é que ele demora muito para voltar, até porque ele é um centroavante um pouco mais pesado também, né? Por mais que ele seja mais móvel, ele ainda assim é um pouco pesado e demora um pouco para voltar, e tendo que esperar, né? Ou tendo que fazer com que essas jogadas de criatividade, seja do Gabriel Martins, do Lipe e do Gabriel dos Santos, seja acionada e seja bem feita, né? Até ele chegar. E pouco se fez a equipe do Guarulhos no primeiro tempo no quesito de ofensividade. O Audax, entretanto, gerou mais perigo, né? Gerou mais questões ofensivas, né? Quase fez um gol com o Lucas Porto e novamente, né? Gerou tanto perigo que quase fez 2 gols no primeiro tempo, né? O Juliano e o Rafinha tiraram bolas basicamente em cima da linha. A gente via um Guarulhos muito recuado, um Guarulhos que, como já tinha dito na transmissão, né, estava fazendo isso inconscientemente, e aí fica um ponto de crítica, porque não se trocou muito na hora, né? Até por conta do resultado, né, um resultado muito corajoso, um resultado muito na raça mesmo, na vontade. Aí fica até a questão, principalmente do que aconteceu, né? Claro que eu não sou treinador, eu não sei muito do dia a dia, né, das coisas, obviamente, né? Aqui é só um comentário. Mas sempre é bom a gente pensar, se por acaso, por exemplo, o Guarulhos faz as substituições, porque o Guarulhos teve na reta final, os 25 minutos finais, mais pressão ofensiva, porque a equipe do Audax recuou bastante, né? Fez trocas péssimas, né? Os jogadores que entraram mataram todo o sistema ofensivo da equipe, mas mesmo assim conseguiram ficar até mais ou menos 75 minutos no comando de ataque, comandando as ações ofensivas, né? Mas depois recuaram totalmente, né? Porque o Guarulhos veio pro ataque, né? Tirou o zagueiro Lucas, que jogou mal, fez uma partida bem abaixo, né? O Dunga foi para mim o destaque defensivo da partida, inclusive no segundo tempo tirou um gol, né? Tirou um gol da equipe do Audax, é um gol feito também. E se por acaso, né, o Guarulhos faz essas trocas um pouco mais cedo, será que não daria tempo para fazer uma virada?
porque a equipe do Guarulhos dominou as ações, né, desses 25 minutos finais, dos 75 minutos até o final do jogo, basicamente deu a de Guarulhos, porque o Audax tentou no contra-ataque e tentou muito mal, e o Guarulhos teve as melhores jogadas, teve as melhores oportunidades, e não conseguiu virar o jogo, mas conseguiu empatar, né, na raça, na boa vontade. Mas enfim, no final do primeiro tempo, fica essa questão, né? Porque por mais que isso não seja involuntário, é involuntário também porque a gente pode ter que pensar, né? O Audax é uma equipe que tecnicamente ele é melhor? Olha, pelo que tem se mostrado, principalmente nessa quinta divisão, talvez não, né? Talvez eu tenha me enganado, tá tudo certo, não tem problema me enganar, até porque a gente tem poucas informações, né, muitas vezes. Mas é uma equipe que, por nomes, a gente tem uma expectativa maior, até pela camisa, né? O Audax estava, esses dias atrás, né? 10 anos atrás, disputando, uma década atrás, disputando final de Campeonato Paulista. Então a gente meio que espera alguma coisa do Audax, que acabou de cair, inclusive. Né? Por isso que eu tinha colocado como o principal favorito da competição, mas não está sendo. Né? Quem está sendo é o Galo de Limeira, né? Então, você, ganhando todos os jogos do seu grupo, né? Acaba meio que dando aquele ar de meu Deus do céu, mas quando você olha pro grupo, tirando a Matonense e a Santa Cruzense, assim, o resto do grupo é bastante lamentável também, né? Tem o São Carlos, o Mojimirim e também o Catanduvense, que tá as traças, né? As traças jogado, né? Nessa última divisão. Mas enfim, no segundo tempo a equipe novamente do Audax voltou com bastante intensidade, voltou com as trocas, e eu não entendi muito bem, eu não entendi porque o técnico Portuga trocou o Caio e o Luva, que estavam jogando muito bem, que tinham feito 2 jogadas, 3 lances de ofensividade, 3 lances de chutes pro gol que o Juliano teve que defender, o Juliano que jogou uma partida muito boa, para a entrada do Rabisco, do Bruce, né, talvez seja mais por essa questão tirando o trocadilho, de rabiscar, né, de ter mais uma questão ali de tentar algum lance individual próprio, porque a equipe do Audax estava conseguindo, mas ao mesmo tempo a defesa do Guarulhos estava muito boa, né, então talvez uma jogada individual pudesse desmontar a equipe do Guarulhos, mas a troca não surtiu efeito. A troca, na verdade, por mais que até os 75 minutos eles tiveram mais ofensividade, porque a equipe do Guarulhos estava indiretamente pensando, nossa, vamos ficar recuados para a gente tentar segurar esse resultado, o que é muito cruel para as equipes da Bezinha, né? A gente sabe basicamente, cara, se você recua tanto, uma hora você vai acabar tomando gol, e é o que aconteceu, né? Aos 56 minutos, a equipe do Audax faz um gol bem polêmico, eu acho que foi gol, porque é difícil porque não tem tantas câmeras no estádio, né? Mas uma cobrança de falta do Fernandes lá, basicamente da linha lateral, acabou indo pro gol, né? Acabou entregando o goleiro Juliano, que tentou tirar a bola, ele acabou tentando reclamar ali com a arbitragem e tal, mas eu acho que foi gol, de certa forma, querendo ou não. E acaba fazendo 2-1 e o Audax meio que sentando no resultado, tá? O Audax sentou no resultado, começou a gente ver basicamente a equipe do Audax tentando fazer alguma coisa, principalmente nos contra-ataques, a gente já começava a ver, mas pouca efetividade, e o Guarulhos que fez as trocas, né? A partir, né? Saiu o Hugo, saiu o Lucas, entrou o Nicolas bastante potência ofensiva, entrou o Paulo também, que inclusive fez o gol do empate, né? No lance aos 86 minutos, né? O lance de lançamento para a área, o bate-rebate, o Paulo acabou fazendo o gol. Né, o Vinícius faz o cruzamento para o Paulo fazer o gol do empate, e aos 96 minutos o Guarulhos quase fez o gol da vitória, né, numa grande jogada do Gabriel dos Santos, acabou driblando 2 ali da defesa, e o Lucas fez uma triscadinha ali, né, aqui ó, uma triscadinha ali para poder tirar o resultado da equipe do Guarulhos, para não sair com a vitória na própria casa do Audax. No final das contas, gente, um resultado bastante justo. Né? Bastante justo. É aquela coisa, no início do campeonato eu já imaginava que seria uma derrota pro Guarulhos. Eu imaginava que seria uma derrota pro Guarulhos. Qualquer equipe que enfrentasse o Audax na casa do Audax seria derrotada. Durante a competição eu fui percebendo que tem jogo, olha só que coisa, tem jogo. Né? E eu acho que, principalmente pro clássico, né, na semana que vem, a gente vai ver o clássico, a equipe do Flamengo vai entrar novamente com mais moral, até porque venceu, está invicta. E a equipe do Guarulhos chega também com vontade, chega com raça. Eu acho que é isso que a gente vai ver, principalmente no jogo que vem. Se for eu apostar alguma coisa, eu vou apostar novamente no que as expectativas colocam, principalmente desse clássico.
né? Quando você imagina o clássico entre o Flamengo e o AD Guarulhos, você já imagina um clássico onde ou o Flamengo ganha ou vai ser empate. Dessa vez, eu vou colocar empate. Mas eu não duvido nada que seja vitória do Flamengo, tá? Eu não duvido nada. É difícil ver uma vitória do AD Guarulhos em cima do Flamengo, né? É um clássico bastante, um pouco até desigual, de certa forma, porque o Flamengo tem ampla dominância, tem jogadores melhores, inclusive, né? Mas o Guarulhos vem muito na raça, né? E eu fico imaginando, fica um ponto de crítica aqui, né? Se por acaso a equipe do Guarulhos colocasse esses jogadores, né? O Daniel Silva, o Roger, o Nicolas e o Paulo um pouco mais cedo, será que, por acaso, teria mudado essa partida? Será que o Guarulhos teria virado? Eu acho que talvez sim, talvez não. Fica sempre esse ponto de questão aí para vocês. Mas o que vocês acharam, né? O Guarulhos continua na segunda posição, o Audax consegue um pontinho só, vai para 7 pontos. O Guarulhos vai para 10, então meio que vai tentando se garantindo nessa posição de segundo colocado, não consegue ser ultrapassado por ninguém. Mas diga o que vocês acharam no comentário, deixa o like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo para todo mundo, sigam a gente nas redes sociais, no Instagram e também no Mundo da FM, e se cuidem e até a próxima.